Meus irmãos, nesse momento nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Irei ler do versículo 1 ao versículo de número 4. Atos, capítulo 8, versículo 1 ao versículo de número 4. Assim diz a palavra do Senhor. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres. Encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, te pedimos, ó Deus, nesse momento, misericórdia da parte do Senhor, para entendermos a tua palavra e sermos, ó Deus, instruídos pelo Senhor nessa noite. Tem misericórdia de nós e fala, Senhor, ao nosso coração, fala a cada um de nós necessitamos ouvir a tua voz. Que de fato, Senhor Deus, o Evangelho seja pregado com fidelidade e que esse Evangelho, ó Deus, atinja com poder absoluto do Senhor a nossa vida, não somente a nós, ó Deus, que estamos aqui, mas a todos aqueles que ouvirem essa palavra. Nós te pedimos isso, te pedimos o poder do teu Espírito Santo, Pai amado, para sermos edificados pela palavra do Senhor. E te pedimos também o poder do teu Espírito Santo para que essa palavra possa atingir o coração de vidas, ó Deus, poderosamente. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há uma coisa mais forte que todos os exércitos do mundo, escreveu Victor Hugo, uma ideia cuja hora é chegada. Uma ideia cuja hora é chegada. O Evangelho de Jesus Cristo é muito mais que uma ideia. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. É a dinamite de Deus para derrubar as barreiras do pecado. Sua hora havia chegado e a igreja estava então em movimento. Nós percebemos esse movimento no contexto aqui de Atos, capítulo 8. A igreja recebe o dinamis, ou seja, o poder do Espírito Santo, esse poder prometido em Atos, capítulo 1, versículo 8. Em Atos, capítulo 2, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 22, então o apóstolo Pedro, cheio do poder do Espírito Santo, prega o Evangelho, prega a palavra. Muitos ali, então, ouvem o Evangelho e se convertem. A igreja nasce ali em Atos, em Jerusalém, registrado por Lucas no livro de Atos. Então a igreja passa a pregar sempre o Evangelho. Os apóstolos passam a pregar o Evangelho. Muitos então passam a ouvir o Evangelho e muitos ali são convertidos pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus, nascendo ali a igreja em Jerusalém. Há, portanto, o relato de 122 pessoas no primeiro momento, em Atos capítulo 1, e há o relato de 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas em Atos capítulo 2, depois o relato de quase 5.000 pessoas em Atos capítulo 3 e também capítulo 4. A igreja está crescendo. Em Atos capítulo 6 diz que era a multidão dos crentes, ou seja, um numeroso número ali de muitos que estavam seguindo o Senhor Jesus pela pregação dos apóstolos. Em Atos capítulo 7 há então essa perseguição brutal contra a igreja, martirizando o diácono Estevão. Essa perseguição não é apenas a primeira, não foi a primeira, mas essa perseguição já tem ocorrido durante quase toda essa primeira parte do livro de Atos.
a gente vê o Sinédrio perseguindo a igreja, a gente vê o mundo perseguindo a igreja, a gente vê as autoridades religiosas perseguindo a igreja, as autoridades religiosas judaicas perseguindo a igreja, a gente vê até mesmo gente de dentro da igreja, como por exemplo Ananias e Safira, sendo instrumentalizados pelo diabo para destruir a igreja. A gente vê, portanto, o mundo, o inimigo das nossas almas, Satanás, tentando impedir o avanço do evangelho e, consequentemente, o avanço da igreja, a igreja que prega o evangelho. Em Atos capítulo 7, as propostas ou planejamento do Sinédrio em tentar abafar a igreja parcialmente feita, né? Esse planejamento é parcialmente feito, executado, porque, de fato, Estevão ele é condenado e ele é morto pelo Sinédrio, ele é apedrejado até a morte, e então talvez eles estavam ali pensando que a igreja seria abafada ou deixaria de existir. No entanto, essa igreja continua pregando o evangelho, continua anunciando o evangelho. Em Atos capítulo 7, portanto, há o martírio de Estevão, o primeiro mártir da história da igreja cristã no livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 8, o texto que lemos é logo o que acontece após esse martírio. E diz o texto, irmãos, que naquele dia, versículo 1, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Ou seja, após a morte de Estevão, se levanta uma grande perseguição. Não é qualquer perseguição. Não é uma perseguição como as perseguições que aconteceram anteriormente. Não é simplesmente uma perseguição parcial da parte do Sinédrio, de alguns, mas diz o texto aqui que é uma perseguição grande, é uma perseguição maior, uma grande perseguição contra a igreja de Jesus Cristo ali na cidade de Jerusalém. Essa perseguição acontece logo após a morte de Estevão, quando diz o relato final que Saulo consentia com a sua morte, e então naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. No entanto, em meio a essa perseguição, a gente vê que os crentes pregam o evangelho. No versículo 4, o texto que lemos diz que por toda parte eles estavam pregando a palavra, sendo perseguidos, mas pregando a palavra. Esse texto, portanto, irmãos, apresenta a perseguição e a evangelização, isto é, o anúncio da palavra de Deus, a proclamação da palavra de Deus. Em meio à perseguição, a igreja ela estava evangelizando, ela estava anunciando a palavra do Senhor. Nesse contexto, irmãos, Lucas está dirigindo nossa atenção para uma tripla corrente de causa e efeito. Uma tripla corrente de causa e efeito, porque nós vamos ver, que são os pontos da mensagem, essa perseguição a Estevão, que resulta em uma grande perseguição contra a igreja, essa grande perseguição que vai então gerar uma dispersão dos crentes por toda a Judéia, e essa grande dispersão vai também gerar uma grande e poderosa evangelização. Portanto, eu gostaria de tratar sobre esse tema, a perseguição e a evangelização, à luz de Atos, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 4. Primeira verdade, irmãos, é que Lucas aqui registra a perseguição da igreja. E a primeira verdade é essa, que a igreja, ela enfrenta perseguição. A igreja enfrenta perseguição. O texto é muito claro, diz no versículo 1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Essa perseguição, irmãos, tem um alvo, e o alvo dessa perseguição é a igreja. Por que a igreja? Porque a igreja é a noiva de Cristo. Por que a igreja? Porque a igreja é formada pelos discípulos de Cristo. Por que a igreja? Porque a igreja são os seguidores de Jesus Cristo. Assim como perseguiram Cristo, assim como mataram a Cristo, agora o mundo está perseguindo os seguidores de Cristo e tentando matar também os seus seguidores. A igreja não é um CNPJ, a igreja não é uma estrutura, a igreja não é um templo feito por mãos humanas, e a gente vê isso justamente quando Estevão fala
que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, que Deus é superior ao templo. Inclusive, a acusação do Sinédrio era que Estevão estava pregando contra o templo. No entanto, Estevão estava simplesmente explicando que o templo do Antigo Testamento aponta para a igreja, e Deus habita agora no meio da sua igreja. Em outras palavras, irmãos, quando Lucas aqui está registrando que há uma grande perseguição contra a igreja, ele está dizendo que há uma grande perseguição contra o povo de Deus. Não é contra a estrutura, não é contra uma organização em si, não é contra um prédio, não é isso, mas é contra o povo de Deus, contra as pessoas que creem no Senhor Jesus. Eles estão aqui perseguindo, portanto, os seguidores de Cristo. O verbo, irmãos, aqui no texto, no versículo 3, que diz que Saulo, porém, assolava a igreja. Esse verbo assolar transmite a ideia de um animal selvagem despedaçando a vítima. O verbo no grego expressa literalmente, abre aspas, uma crueldade sádica e violenta. Saulo, irmãos, Saulo de Tarso aqui era apenas um reflexo de tantos outros que estavam perseguindo a igreja como um animal selvagem, despedaçando a vítima, uma perseguição cruel, sádica e violenta. Há um autor chamado William Buckley, comentando esse texto, ele diz: a palavra utilizada no grego se aplica a um javali que entra numa vinha para destroçá-la, ou uma fera selvagem que salta sobre uma presa para devorá-la. Ou seja, o mundo aqui está perseguindo a igreja como um animal selvagem que vai contra a igreja para devorá-la. Há um autor, irmãos, reformador de Genebra, João Calvino, comentando esse texto, ele afirma que os ímpios são como feras selvagens que, ao sentirem o gosto de sangue, tornam-se ainda mais violentas e cruéis. Ou seja, é a perseguição do mundo contra a igreja de Cristo, uma perseguição cruel, uma perseguição violenta contra a noiva de Cristo Jesus. A perseguição faz com que a igreja então seja dispersa. Veja quão forte foi essa perseguição. A igreja, portanto, irmãos, está sofrendo aqui uma grande perseguição dos seus inimigos. Claro, Satanás está por trás de tudo isso. Satanás está utilizando aqui o mundo para perseguir a igreja, está utilizando aqui o sinédrio para perseguir a igreja, os religiosos judaicos para perseguir a igreja, e até mesmo os romanos para perseguirem a igreja, tendo em vista que Roma domina aquela região, e tudo que acontece naquela região é pelo consentimento do Império Romano, ou seja, Roma também está endossando essa perseguição. O primeiro ponto, irmãos, da mensagem é esse: a igreja, ela enfrenta perseguição. Durante toda a história da igreja, ela sempre enfrentou perseguição. Nós também enfrentamos perseguição. Nós enfrentamos perseguição no trabalho de plantação, por exemplo, da igreja aqui no bairro universitário. Nós enfrentamos perseguição quando nós defendemos, por exemplo, no trabalho, na universidade, na escola, na vizinhança, os princípios do Evangelho, a verdade do Evangelho. Nós enfrentamos perseguição quando nós anunciamos a palavra de Deus, quando nós anunciamos o Evangelho de Cristo. Nós recebemos deboche, nós recebemos maus tratos, nós recebemos difamações, palavras torpes, quando pregamos o Evangelho. Isso é algo natural. O cristianismo, portanto, irmãos, não é um mar de rosas, mas o cristianismo é marcado pela perseguição. Se queremos viver o Evangelho com fidelidade, certamente nós seremos perseguidos, e aqui é um alerta para todos nós, que a perseguição é marca da igreja. Então, se somos igreja, nós também seremos perseguidos, de algum modo nós também seremos perseguidos. O apóstolo Paulo falou que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo, eles serão perseguidos. No livro de Atos, irmãos, a gente vê sempre uma perseguição. Em algum momento ou outro, Lucas está registrando essa perseguição, para que a gente entenda, para que os leitores dessa carta, desse livro, desse relato histórico,
os leitores entendam que a igreja, ela é perseguida, e nós também seremos perseguidos. Nós seremos perseguidos porque isso é uma característica do povo de Deus ao longo de toda a sua história. Tanto do Antigo como do Novo Testamento, nós, irmãos, vemos isso acontecer. A igreja de Deus sendo perseguida pelo mundo, a igreja do Senhor sendo perseguida pelo mundo. Segunda verdade, irmãos, a perseguição gera a dispersão. Segunda verdade é essa, que a perseguição então gera a dispersão. Veja o que diz o texto, a parte final do versículo 1. Levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere, ou seja, prendiam eles no cárcere. Então veja que essa perseguição está afastando o povo, está dispersando o povo. O texto é muito claro, irmãos, e a palavra que Lucas utiliza aqui no final do versículo 1 é dispersos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Dispersão significa literalmente separação de pessoas ou coisas, separação por diferentes lugares ou direções. Eles estão, irmãos, aqui sendo separados para diferentes lugares por causa da perseguição. A palavra traduzida por dispersos no grego é literalmente o termo usado para indicar sementeira ou semeadura ou espalhar sementes. Veja que interessante. O termo utilizado aqui no grego para dispersos é o mesmo termo no grego para semeadura, para sementeira, para lançar ou espalhar sementes. O que isso significa, irmãos? Que eles estavam sendo dispersos como sementes sendo lançadas em solos. Eles estavam sendo ali dispersos como um grande vento, o vento da perseguição, o vento da tempestade, que estava espalhando eles como sementes em todas as regiões da Judéia e também até Samaria. Os cristãos em Jerusalém eram as sementes de Deus, e a perseguição foi usada por Deus para plantá-los em novo solo, a fim de que dessem frutos. Daí nasceu o provérbio: o sangue dos mártires é a sementeira da igreja, porque eles estavam morrendo, Estevão morreu, eles estavam sendo perseguidos, Saulo e tantos outros estavam perseguindo a igreja com muita crueldade, como um animal feroz que persegue a sua vítima. No entanto, esses crentes estavam sendo lançados pelo vento de Deus, como sementes em outros solos, para anunciar e propagar o evangelho de Jesus Cristo. A perseguição, portanto, gerou essa dispersão, os crentes sendo dispersos. A perseguição faz com que a igreja, então, anuncie a palavra de Deus em outros lugares. A perseguição faz com a igreja aquilo que o vento faz com a semente, espalhando-a e aumentando a sua colheita. Os crentes então foram aqui dispersos. No entanto, irmãos, os apóstolos ficaram, não é? O texto diz: exceto os apóstolos. Os apóstolos ficaram ali. A pergunta que nós podemos fazer é: então, por que os apóstolos permaneceram ali na cidade de Jerusalém em meio à perseguição? E eu concordo com a observação de João Calvino, que ele afirma que os apóstolos não fugiram de Jerusalém, porque é dever de um bom pastor dar a vida para defender as suas ovelhas dos ataques dos lobos ferozes. Então os pastores daquela igreja ficaram ali, permaneceram ali,
dando a vida pelas suas ovelhas. Há, portanto, essa perseguição contra a igreja. Segundo a verdade, há então a perseguição que gera a dispersão. E a terceira verdade, a dispersão que resulta em uma grande evangelização. Veja o texto do versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Pregando a palavra. A perseguição é o vento que atiça o fogo do Espírito. Em vez de destruir a igreja, essa perseguição está promovendo a igreja. O martírio de Estevão provocou a perseguição. A perseguição, irmãos, gerou essa dispersão. E a dispersão, irmãos, redundou em uma grande evangelização. Iam então por toda a parte pregando o evangelho. A perseguição, irmãos, é como um fogo, não é? Que está ali aquecendo a igreja para pregar a palavra em todos os lugares. Em todos os lugares. Eles estão, portanto, anunciando a palavra do Senhor. O vento da tempestade, da perseguição, aqui aumentou a chama daquelas pessoas pelo evangelho e por pregarem o evangelho. Eles não deixaram de pregar o evangelho, eles continuaram pregando a palavra. A perseguição não abafou a igreja, pelo contrário, a perseguição fez com que a igreja pregasse ainda mais a palavra de Deus. A perseguição que tentava destruir a igreja promoveu a igreja. A perseguição que tentava abafar a igreja anunciou ainda mais a mensagem da igreja. A perseguição que tentava fechar as portas da igreja fez com que as portas da igreja aumentassem para receber mais crentes, porque eles iam pregando por toda a Judéia, até chegar na cidade de Samaria, e diz a palavra, irmãos, que lá em Samaria, Filipe pregou o evangelho, nascendo, portanto, uma igreja na cidade de Samaria, uma plantação de igreja ali em Samaria, uma igreja sendo plantada na cidade de Samaria, por causa da perseguição em Jerusalém. Por causa da perseguição em Jerusalém. Então, irmãos, a terceira verdade é que a perseguição, ou melhor, a dispersão, resulta em uma grande evangelização. A dispersão levou mais significativo o avanço missionário da igreja. Pode-se dizer que a perseguição foi necessária para levá-los a cumprir o mandamento que foi dado ao Senhor Jesus em Atos capítulo 1, versículo 8. Porque o texto diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Isso em Atos 1, 8. A igreja permanece em Jerusalém em Atos capítulo 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Somente em Atos 8, 1 é que então eles passam a cumprir essa ordenança de sair de Jerusalém e levar o evangelho em Judéia, Samaria. Em Atos capítulo 9, então, Paulo é chamado para pregar o evangelho aos gentios até os confins da terra. Veja que interessante. Em Atos 1, 8, eles recebem a promessa e a missão. Vocês devem ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em Atos capítulo 8, 1, eles então saem de Jerusalém para cumprir a missão em Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E até aos confins da terra. Então, a igreja ela enfrenta perseguição. Segundo, a perseguição gera dispersão. E a terceira verdade é que essa dispersão resulta em uma grande evangelização. Quais são as lições que nós podemos, irmãos, tirar então dessa verdade? Primeira lição: a perseguição não é um acidente de percurso, mas um agente de Deus.
A perseguição não é um acidente de percurso, mas um agente de Deus. Porque você, talvez, lendo o relato, da morte de Estevão, da perseguição do Sinédrio, dessa grande e brutal perseguição agora em Atos 8 contra a igreja, você lendo o relato, você vai dizer: meu Deus, por que isso está acontecendo? Veja o que está acontecendo, veja esse acidente, esses problemas acontecendo. E talvez você, lendo o relato, você possa pensar que Deus não está no controle, e que essas perseguições e até mesmo a morte de Estevão pegaram Deus de surpresa, mas não. Negativo. Tudo está debaixo do controle de Deus. A perseguição está debaixo do controle de Deus. As adversidades, irmãos, contra a igreja está debaixo do controle de Deus. Esses problemas, irmãos, que estão acontecendo aqui estão debaixo do controle de Deus. A perseguição, portanto, não é um acidente de percurso, um acidente na história, mas a perseguição está na agenda de Deus. Deus, irmãos, decretou essa perseguição, estava debaixo dos decretos de Deus. E a gente olha então para essa perseguição e nós percebemos como Deus, em sua providência, tem sustentado todas as coisas, sustentado também a igreja em meio à perseguição que Ele preside, e ainda assim, como Deus utiliza a perseguição para fazer com que os crentes preguem o Evangelho em outros lugares. Foi necessário alguém arrancá-los de Jerusalém e levá-los para a Judéia e Samaria, a fim de que eles pudessem ali pregar o Evangelho e cumprir a missão de Deus dada a eles em Atos capítulo 1, que eles seriam testemunhas não apenas em Jerusalém, mas Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E muitas vezes Deus, irmãos, envia uma perseguição dessa contra a nossa vida, para nos tirar mesmo da zona de conforto e nos levar para certas situações, regiões e lugares, a fim de pregarmos o Evangelho e cumprirmos a missão que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. É isso que Deus está fazendo aqui, e é isso que Deus também faz conosco. Muitas vezes nós precisamos de um Saulo de Tarso como esse, para nos arrastar de onde nós estávamos e nos colocar no lugar que Ele quer que estejamos. Porque, conforme diz o texto, Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando mesmo homens e mulheres, os prendendo na prisão. Em outras palavras, o que o Senhor está dizendo é o seguinte: vocês não estão indo para a Judéia, vocês não estão indo para Samaria, vocês não estão indo até os confins da terra, então eu vou arrastar vocês. E então Deus utiliza a perseguição e até mesmo Saulo para arrastá-los e levá-los ao lugar que Ele quer, que Deus quer que eles estejam, a fim de pregar o Evangelho. E muitas vezes Deus faz isso conosco. Deus permite que a perseguição chegue, que a tribulação chegue, para nos arrastar do local que nós estamos e nos levar para o local que Ele quer que nós estejamos. Muitas vezes Deus permite a adversidade, irmãos, para Ele arrastar de dentro de nós toda a idolatria, a fim de que o adoremos verdadeiramente somente a Ele, somente ao Senhor. Muitas vezes Deus permite a tribulação, perseguição, adversidade, justamente como fogo purificador, para diluir da nossa vida todo pecado, todo mal, todo comodismo, nos purificar, nos tornar uma igreja mais pura, mais bela, mais compromissada com a sua missão. Será que você já enfrentou isso? Será que você já viveu isso? Será que você não está vivenciando isso? A segunda lição, irmãos, é que Deus usa a perseguição como meio para a igreja evangelizar. Deus usa a perseguição como meio para a igreja evangelizar. Vamos ler novamente o versículo 4. Eu gostaria que toda a igreja pudesse ler o versículo 4 em uma só voz. Vamos lá? Entre mentes.
Os dispersos iam pregando a palavra, por toda parte pregando a palavra. A perseguição, portanto, foi utilizada por Deus como um meio para a igreja evangelizar. Estava tudo tranquilo, eles em Jerusalém, participando do culto, né, de oração, do culto de doutrina, do culto de domingo. A igreja de Jerusalém, com todos os apóstolos ali, imagine só, a igreja ouvindo talvez no culto de terça-feira, um exemplo, né, uma alusão. O apóstolo João pregando. No culto de quinta-feira, a igreja ali em Jerusalém ouvindo, talvez, o apóstolo Matias pregando. No culto de domingo, vendo o apóstolo Pedro pregando. Os apóstolos fazendo esse rodízio ali, pregando a palavra, o povo sendo instruído. Estava bom demais. Estavam tranquilos. No entanto, qual era a missão? Era deles saírem de Jerusalém, irem para a Judéia, irem para Samaria, até chegar aos confins da terra. E então Deus manda a perseguição para tirá-los de lá. E eles são então jogados mesmo pelo fogo da tribulação, pelo vento da tribulação, são jogados para outros lugares para pregarem o evangelho, para evangelizar. Deus, portanto, utiliza a perseguição como meio para a igreja evangelizar. A palavra dispersos é a mesma palavra no grego para semeadura. Eles estão, portanto, sendo lançados pelo vento, né, da tribulação como sementes em outros lugares, anunciando a palavra, evangelizando a palavra, falando do evangelho para outras pessoas, falando de Cristo para outras pessoas. Diz o texto: iam por toda parte pregando a palavra. Eles eram perseguidos, estavam saindo de Jerusalém, mas por toda parte eles estavam pregando a palavra. Gente, em toda parte a gente deve pregar a palavra. Onde nós estivermos, devemos pregar a palavra. Se Deus nos envia para algum lugar, devemos ali pregar a palavra. Se a gente vai para algum lugar, é indo anunciando o evangelho de Cristo, ensinando as pessoas acerca do evangelho. Essa é a nossa missão como igreja. E terceira e última lição, meus irmãos, é que Deus é poderoso para transformar todo mal em um bem maior. Deus é poderoso para transformar todo mal em um bem maior. Do ponto de vista humano, aquele foi um dia tenebroso para os crentes. Mas do ponto de vista de Deus, foi o começo de uma grande revolução espiritual, quando a igreja alargou as suas fronteiras em direção aos confins da terra. Então, do ponto de vista humano, foi um dia tenebroso. Estevão morreu apedrejado. Saulo consentia com a sua morte, perseguia a igreja com muita crueldade. Não apenas homens, mas também mulheres eram arrastadas para a prisão. O povo saindo da cidade, mas por toda parte pregando a palavra. Era um dia tenebroso, um dia difícil. No entanto, do ponto de vista divino, esse dia foi revolucionário. Foi uma mudança de chave, realmente, porque a partir desse dia, a igreja passa a pregar o evangelho até os confins da terra. A partir desse dia, eles passam a pregar o evangelho em Judeia, Samaria e em Atos capítulo 9, a partir de Paulo, até o fim, do continente europeu, ou seja, até a Espanha, que é onde Paulo chega. Ou seja, irmãos, Atos capítulo 8 é a virada de chave da igreja, ela saindo de Jerusalém e pregando o evangelho para o mundo todo. Então, aquilo que parecia destruição, na verdade, Deus transformou em um bem maior. Essa perseguição que foi contra Estevão, contra a igreja, Deus transformou-a em um bem maior, promovendo ainda mais a igreja alcançando mais pessoas,
aumentando ainda mais o número dos crentes, porque eles iam pregando o evangelho em todos os lugares, ao ponto, irmãos, de nascer, como eu falei, uma igreja na cidade de Samaria, pela pregação de Filipe, que são os versículos seguintes. Ou seja, Deus é poderoso para transformar todo o mal em um bem maior. Às vezes o mal chega contra a sua vida. Às vezes os problemas se levantam contra você. A perseguição, as dificuldades. No entanto, irmãos, o nosso Deus, Ele é poderoso para transformar todo esse mal em um bem maior para você, em um bem sublime. Ele é especialista nisso. Veja, por exemplo, a história de José, que os seus irmãos o venderam para o Egito como escravo, com o objetivo de afastá-lo cada vez mais deles, de Deus, da família, com o objetivo de prejudicá-lo. Mas lá no Egito, a mão de Deus estava com José. E José, então, ali ele é bem sucedido. E Deus, então, coloca José como governador do Egito. E há uma grande fome naquela terra. E os seus irmãos, então, vão até o Egito. E quem recebe? José. Como governador. Para ajudar ou não os seus irmãos. E ele o ajuda. Veja como aquele mal foi transformado em um bem maior. Veja aqui em Atos, um mal contra a igreja. Mataram Estevão, queriam destruir a igreja, mas a igreja aumentou ainda mais as suas fronteiras, chegando à Judéia e Samaria, e depois até os confins da terra. O mal que sobrevém contra a igreja, Deus transforma esse mal em um bem maior, em um bem sublime. A palavra de Deus diz, irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, nós estamos debaixo dessa providência soberana de Deus, debaixo dessa providência poderosa de Deus. O mal é lançado sobre nós, então Deus, em sua providência, o transforma em um bem maior. O mal é lançado sobre a igreja, então Deus, em sua providência poderosa, transforma em um bem maior. O mal é lançado sobre a sua vida e Deus, em sua providência maior, o transforma, em um bem maior. O mal é lançado sobre a nossa família, sobre nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa alma, e Deus, em sua providência, transforma esse mal em um bem maior, em um bem sublime. Meus irmãos, nós estamos debaixo dessa providência poderosa de Deus, e nada, portanto, pode atingir a nossa alma, porque a sua providência tem cuidado de nós como um grande guarda-chuva, transformando todo o mal em um bem maior, em um bem maior. Diz o texto, então, que eles pregaram a palavra. Pregaram a palavra. Eu gostaria, portanto, de concluir essa mensagem dizendo que ninguém pode deter os passos da igreja. Ninguém pode calar a sua voz. Prisões, fogueiras não podem impedir o avanço da igreja. Dramas, adversidades, tribulações, nada pode impedir o avanço da igreja. A igreja vai avançar com a mensagem do Evangelho. Conforme diz, um cântico pentecostal, ninguém detém, é obra santa. Vamos ficar de pé e vamos orar.